Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que grande satisfação é poder voltar ao programa Mensagem de Esperança para compartilhar com todos vocês uma pequena palavra baseado no tema da próxima lição que estaremos estudando nas classes de adultos neste domingo, nas escolas dominicais em todo o Brasil e em todas as igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD. Lembrando a você que nesse trimestre nós estamos estudando o tema geral Batalha Espiritual. A nossa revista traz os comentários pertinentes do pastor Ezequiel Soares, que é um abalizado mestre da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Desde já, inclusive, deixo o convite para você estar conosco domingo de manhã, a partir das 9h15, na Igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa. Certamente você será muito abençoado. Mas nesse domingo de manhã, nós estaremos estudando a lição de número 7, cujo título é Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Esta é uma lição que estará baseada na própria vida e na própria experiência de Jesus Cristo, a sua experiência de tentação no deserto. O caro telespectador talvez desejará consultar na própria palavra de Deus esse evento, que está registrado no 4º capítulo, tanto do Evangelho de Marcos, quanto, coincidentemente, no Evangelho de Lucas. Os primeiros versículos em ambos os livros mostram a tentação que Jesus sofreu da parte do diabo no deserto, no início de seu ministério. No primeiro tópico da nossa lição, nós teremos algumas notas de caráter exegético sobre o significado da palavra tentação. Diz o pastor Ezequiel Soares que, de modo geral, tentação significa, tanto no contexto secular quanto religioso, teste, provação ou instigação. No sentido mais religioso, essa palavra tentação tem a ver com uma sugestão maligna ou uma indução maligna para fazer o que é mal, para fazer o que é contrário ao caráter de Deus, à pureza e aos bons valores da fé cristã. Nós vamos ver então neste domingo que até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez encarnado, também passou pela tentação. Talvez o amigo telespectador poderá se questionar, mas Jesus não era Deus? Será que como Deus ele poderia pecar? De fato e de verdade, ao assumir a natureza humana, a encarnação, Jesus não deixou de ser Deus. Ele nunca, em momento algum, deixou de ser Deus. Apenas a partir do momento em que ele é concebido no ventre de Maria e é encarnado, ele assume uma nova natureza. Ele passa a ser, além de Deus, também homem. Por isso que ele é chamado, não raras vezes no Novo Testamento, de o Filho do Homem, para destacar a humanidade de Jesus. Como Deus, Jesus jamais poderia ter pecado. Isso nós não temos nenhuma dúvida. E, embora em carne, ele não deixa de ser Deus. Portanto, mesmo em carne, ele jamais poderia ter pecado. Mas a grande pergunta, na verdade, não é se Jesus poderia ter pecado ou não. A grande pergunta em volta da tentação de Jesus é: Jesus poderia, apesar de ser Deus, como homem, vencer a tentação, não usando as suas prerrogativas divinas? Aqui é que está a grande lição da tentação de Jesus. É que Jesus não venceu a tentação como Deus, usando força onipotente, irresistível, para refutar Satanás, para banir e afugentar Satanás. Jesus venceu a tentação como homem, para que, como homem, ficasse como exemplo para nós. Para que, como homem, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, pudesse entender as nossas fraquezas e apresentar ao Pai intercessões em nosso favor. Então, a lição da tentação de Jesus e de sua vitória sobre Satanás é a lição de que, mesmo o homem, em sua humanidade, pode triunfar sobre as artimanhas do inimigo. Glórias a Deus por isso. Mas no segundo tópico, nós vamos ver então a tentação de Jesus, os momentos em que o Espírito de Deus, porque tanto Mateus quanto Lucas, no primeiro versículo do capítulo 4, em ambos os livros, vão dizer que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas, inclusive, acrescenta algo mais. Vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito e
pelo poder, ele estava cheio do poder do Espírito. Aliás, aqui já vai uma grande lição para nós. Os que quiserem ser vitoriosos diante das tentações da vida, do mundo, do diabo e de sua própria carne, precisam serem orientados, dirigidos, conduzidos e serem cheios do Espírito de Deus, pois somente o Espírito de Deus pode nos dar a força, o poder e a sabedoria para triunfarmos sobre as artimanhas do maligno, que é astuto, que é terrível. Mas o segundo tópico vai dizer então que Jesus foi levado ao deserto. Todos nós passamos pelo deserto. Todos nós temos os nossos momentos de isolamento na vida. Mas o segundo tópico que eu destaco também, nos 40 dias em que Jesus esteve no deserto, ele esteve em jejum, oração e meditação da palavra de Deus. Aliás, aqui estão as 3 ferramentas imprescindíveis para todo homem ou mulher vencer as tentações: palavra de Deus, Bíblia Sagrada, oração, que é a nossa comunicação direta com Deus, e o jejum. Aliás, a Bíblia vai dizer que Jesus, ao final dos 40 dias, sem nada comer, ele teve fome. Porque quem jejuma não está fazendo apenas dieta. No caso do jejum religioso, é muito mais do que uma dieta. É privar-se do alimento para o corpo, para nutrir a alma, para alimentar a alma das coisas de Deus. Jesus, então, através da palavra, da oração e do jejum, pôde triunfar sobre as tentações do diabo. Mas que tentações foram essas? O terceiro tópico da nossa lição vai discorrer sobre essas 3 tentações de modo muito detalhado. Mas eu chamo a sua atenção aqui no Evangelho de Marcos, ou melhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. A primeira tentação foi quando o diabo chegou a Jesus e lhe propôs transformar as pedras em pão. O diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Sacia a tua fome. Por que persistir na fome se tu és filho de Deus, se tu tens o poder para dar fim, para dar cabo a esta necessidade física neste momento? Mas Jesus refutou a Satanás, citando-lhe a palavra de Deus, dizendo-lhe: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Numa cultura que a gente vive hoje, de tanta comida, de tantos pratos, de tantos programas televisivos voltados para a culinária, de tantas lanchonetes próximas de nossas casas, somos quase que diariamente convidados a não jejuar, a não nos devotar exclusivamente a Deus. Mas Jesus Cristo nos ensina que nem só de alimento para o corpo o homem vive, mas o homem também necessita. E, aliás, mais do que o alimento para o corpo, necessitamos do alimento para a nossa alma, que é a palavra bendita de Deus. A segunda tentação que Satanás propôs para Jesus está em Mateus capítulo 4, versículo 6. É quando Satanás leva Jesus ao pináculo, a parte mais alta do templo em Jerusalém, e lhe propõe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha que atrevimento. Satanás cita o Salmo 91 para Jesus. Está escrito que dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te protejam e não tropeces com teu pé em pedra. Satanás tentou Jesus ao suicídio. Satanás tentou Jesus à autoconfiança, ao excesso de confiança e ao mau uso das Escrituras Sagradas. Mas Jesus disse: não, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Portanto, a segunda tentação, enquanto Satanás cita as Escrituras mal interpretada, Jesus devolve com as Escrituras bem interpretada. E a terceira tentação foi quando Satanás levou Jesus ao Monte Alto. Sim, porque Satanás apareceu fisicamente diante de Jesus e disse a Jesus o seguinte no versículo 8, mostrando a ele todas as riquezas e glórias do mundo: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas ora veja, a oferta que Satanás faz é a oferta de entregar a Jesus o domínio, a honra e a glória do mundo, com a condição de que o Filho de Deus dobrasse diante de Satanás os seus joelhos e o adorasse. Mas vejam que atrevimento, mas vejam que petulância, mas vejam que absurdo.
Todavia, apesar de todas as investidas, todas as armas que Satanás utilizou, tentando buscar alcançar a necessidade física de Jesus, transforma essas pedras em pão, tentando alcançar uma possível ambição psicológica de Jesus de autoafirmação enquanto Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, buscando talvez ali uma ambição, um orgulho, uma vaidade pessoal de Jesus. Todos os reinos te darei se prostrado me adorares. Satanás, como a gente diz no bom popular, quebrou a cara, porque a última resposta de Jesus para ele foi: somente diante do Senhor teu Deus te prostrarás e somente a ele adorarás. Então Jesus expulsa Satanás, dizendo: vai-te, Satanás, para trás de mim, Satanás. Jesus nos deixa o exemplo hoje, meu amigo, minha amiga, de que é possível vencer a Satanás, não nos inclinarmos diante dele. Muitos estão se inclinando diante das ofertas que ele tem oferecido: dinheiro, fama, prazer, sexo ilícito. Mas a exemplo de Jesus, nós temos que devolver-lhe com as escrituras sagradas e lhe dizer finalmente: para trás de mim, Satanás. Você deseja aprender mais sobre essa lição? No próximo domingo, de manhã, às 9h15, na Igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, na Escola Bíblica Dominical, que é o maior seminário teológico gratuito do mundo. Te espero lá. Deus te abençoe.